Imagine por um momento que você está cercado. As circunstâncias parecem impossíveis. Os inimigos são maiores, mais fortes, mais numerosos. Você sente o peso da derrota se aproximando. Mas então, algo acontece. Deus se levanta. E quando Ele se levanta, tudo muda. Essa é a promessa poderosa que vamos descobrir hoje no Salmo 68. E o que você vai ouvir combina verdade espiritual com descobertas fascinantes sobre um dos hinos mais antigos e gloriosos da história da humanidade. O Salmo 68 é atribuído a Davi, o rei pastor de Israel. Mas aqui vem algo que arqueólogos e historiadores nos revelam. Este salmo provavelmente foi composto para ser cantado durante a grande procissão da Arca da Aliança até Jerusalém, quando Davi estabeleceu a capital espiritual de Israel. Imagine a cena. Estamos por volta do ano 1000 a.C. A cidade de Jerusalém, que hoje conhecemos como a Cidade Santa, era então uma fortaleza jebusita recém-conquistada, situada a aproximadamente 750 metros acima do nível do mar, numa posição estratégica entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto. Historiadores explicam que Davi transformou esta cidade numa capital política e religiosa precisamente porque ela não pertencia a nenhuma das 12 tribos, tornando-se território neutro que unia toda a nação. Levante-se, Deus, e sejam dispersos os seus inimigos. Fujam de diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Como se derrete a cera diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome. Exaltai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. A palavra hebraica para levante-se aqui é kum, que na época carregava o significado militar de um general levantando-se do seu trono para entrar em batalha. Antropólogos culturais revelam que nas culturas do Oriente Próximo Antigo, quando um rei permanecia sentado, significava paz e governo estável. Mas quando ele se levantava, era sinal de que estava prestes a agir com poder absoluto. Para aquele povo que vivenciava constantes ameaças de nações vizinhas como filisteus, amalequitas e moabitas, essa imagem de Deus levantando-se era explosiva de esperança e terror ao mesmo tempo. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saíste diante do teu povo, quando caminhaste pelo deserto, a terra estremeceu e os céus gotejaram perante a face de Deus. Até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Aqui está algo que muda nossa compreensão. A expressão no seu lugar santo em hebraico é Bimeon Kodsho. E especialistas em linguística hebraica explicam que isso não se refere apenas ao templo físico, mas à natureza essencial de Deus. Deus é santo em si mesmo, sua morada é a santidade. Arqueólogos descobriram que enquanto outras nações da época construíam templos elaborados para abrigar seus deuses, o conceito israelita era revolucionário. O templo não continha Deus, apenas simbolizava sua presença voluntária entre o povo. Documentos da época confirmam que esta era uma distinção radical que separava Israel de todas as civilizações contemporâneas, como Babilônia, Egito e Assíria. Chuva abundante tu derramaste, ó Deus, e a tua herança, quando estava cansada, tu afirmaste. Nela habitou o teu rebanho. Tu, ó Deus, na tua bondade, proveste os pobres. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. A palavra exército, aqui, vem do hebraico tsaba,
que na época significava tanto uma força militar organizada quanto uma grande multidão unida em propósito. Mas o que mais impressiona os estudiosos é que o versículo menciona mulheres anunciando vitória. Historiadores explicam que na cultura patriarcal do Oriente Próximo Antigo, mulheres raramente tinham voz pública, mas Deus quebra esse padrão. Recentes estudos antropológicos revelam que em Israel havia uma tradição de mulheres cantoras que proclamavam as vitórias divinas, como vemos com Miriam após o Mar Vermelho e Débora após a vitória sobre Sísera. Ainda que vos deiteis entre redes, contudo, sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, ela ficou branca como a neve em Salmão. Monte de Deus é o monte de Bazã, monte elevado é o de Bazã. Por que saltais vós, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. A referência aos redes precisa de explicação cultural. A palavra hebraica Shfatayim significa literalmente as pedras do fogão onde se colocavam as panelas. Para aquela sociedade, isso era comum, porque eles viviam em um contexto onde o fogo era o centro da casa, e as cinzas do fogão representavam o lugar mais humilde e sujo. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que em escavações de casas israelitas antigas, os fogões eram literalmente cercados por duas pedras, exatamente como o texto descreve. A transformação de alguém deitado nas cinzas do fogão para a beleza de uma pomba com asas prateadas é poesia divina sobre restauração total. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que diariamente nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Especialistas em linguística explicam que a expressão levaste cativo o cativeiro, em hebraico, é shabitashbi, uma construção poética única que significa libertar aqueles que estavam aprisionados e fazer dos próprios opressores cativos. Isso era revolucionário porque, para aquela época, conquistadores simplesmente matavam ou escravizavam inimigos. Mas Deus transforma a própria natureza da vitória. Não apenas liberta os seus, mas captura o próprio conceito de cativeiro. Historiadores documentaram que esta frase se tornou um dos conceitos teológicos mais profundos do judaísmo antigo, posteriormente citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 8. Aquele que é o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem as saídas da morte. Mas Deus ferirá a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor, eu os farei voltar de Bazã, farei voltar do fundo do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e no mesmo a língua dos teus cães tenha a sua porção. A palavra original para salvação é Yeshua, em hebraico, a mesma raiz do nome Yeshua, que conhecemos como Jesus. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas escolhiam nomes que eram declarações teológicas. Cada vez que alguém pronunciava Yeshua, estava literalmente dizendo Deus salva. A expressão as saídas da morte vem de Totsaot Lamavet, que geólogos e estudiosos explicam ser uma referência aos desfiladeiros e passagens estreitas entre montanhas onde exércitos ficavam presos e vulneráveis. Deus tem as chaves de todas as armadilhas da morte. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel.
Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles, os príncipes de Judá com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Aqui temos uma descrição vívida da procissão litúrgica. Arqueólogos descobriram em escavações de Jerusalém que o caminho da procissão tinha aproximadamente 600 metros desde a cidade de Davi até o Monte do Templo, uma subida íngreme que levaria cerca de 20 a 30 minutos para uma multidão percorrer. A menção de Benjamim como pequeno é fascinante. Benjamim era a menor tribo em território e população, mas desta tribo viria o primeiro rei, Saul. Antropólogos culturais revelam que essa ordem das tribos mencionadas reflete tanto geografia quanto importância histórica na confederação israelita. O teu Deus ordenou a tua força. Fortalece, ó Deus, o que já operaste em nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende asperamente a fera das canas, a multidão dos touros, com os bezerros dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Embaixadores virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. A expressão fera das canas precisa de contexto geográfico. Hoje, essa região é conhecida como o Delta do Nilo, distante aproximadamente 400 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. Uma jornada que na época levaria cerca de 15 a 20 dias de caminhada. Especialistas em linguística antiga explicam que esta era uma referência poética ao Egito, onde o papiro crescia abundantemente nos pântanos. O hipopótamo e o crocodilo, feras literais das canas do Nilo, simbolizavam o poder militar egípcio. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas escrituras quanto pela história. Mesmo as maiores potências mundiais da época se curvariam diante do Deus de Israel. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existem desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz, voz veemente. Dai força a Deus, a sua magnificência está sobre Israel e a sua força nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é aquele que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. A palavra final, bendito, vem do hebraico Baruch, que na época significava muito mais que um simples agradecimento. Linguistas explicam que Baruch carrega o sentido de ajoelhar-se, de prostrar-se em reconhecimento de grandeza absoluta. Para aquela sociedade, era comum que apenas reis e deuses recebessem essa honra. Mas Israel ousava declarar que apenas um era digno de toda bênção, o Senhor Deus. Mas aqui está o que mais impressiona, quando conectamos toda esta jornada através do Salmo 68. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que este não é apenas um cântico antigo de vitória militar. Arqueólogos e teólogos concordam que este salmo é profético, apontando para uma vitória muito maior. Quando o texto diz, subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, estava se referindo à arca subindo a Jerusalém naquele momento histórico, mas também anunciava algo que só seria plenamente revelado 1000 anos depois. O apóstolo Paulo, judeu educado aos pés de Gamaliel, conhecedor profundo das Escrituras, cita exatamente este versículo em Efésios e revela seu cumprimento pleno. Jesus Cristo, subindo ao alto após sua ressurreição, levando cativos todos os poderes que nos aprisionavam, pecado, morte, medo, condenação, e distribuindo dons aos homens através do Espírito Santo. O que Davi viu naquela procissão em Jerusalém era apenas uma sombra da realidade eterna. Hoje sabemos que essa região de Jerusalém permanece como testemunha silenciosa desta verdade.
Escavações arqueológicas revelaram as camadas de história: a cidade jebusita, a capital davídica, o templo de Salomão, a destruição babilônica, a reconstrução persa, a magnificência herodiana, a destruição romana. Mas através de tudo isso, a mensagem permanece. Quando Deus se levanta, inimigos fogem. Não porque somos fortes, mas porque Ele é invencível. E como isso se aplica a você hoje? Aqui está a verdade poderosa que precisa penetrar seu coração. Você pode estar cercado por circunstâncias que parecem montanhas intransponíveis, inimigos que parecem gigantes insuperáveis, batalhas que parecem impossíveis de vencer. Mas a mesma voz que ecoou através dos vales de Jerusalém há 3000 anos ecoa sobre sua vida agora. Levante-se, Deus, e sejam dispersos os seus inimigos. Não é sobre sua força. Nunca foi. Israel não venceu porque tinha o maior exército. Venceu porque tinha o Deus que se levanta. E esse mesmo Deus, que diariamente nos carrega de benefícios, que tem as saídas da morte, que transforma o deitado nas cinzas em pomba de asas prateadas, esse Deus não mudou. Ele não enfraqueceu. Ele não se cansou. Ele não desistiu de você. A verdade que muda tudo é esta: quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele cumpriu perfeitamente tudo que o Salmo 68 profetizava. Ele subiu ao alto. Ele levou cativo o cativeiro. Ele distribuiu dons aos homens. E agora, sentado à direita do Pai, Ele intercede por você. Quando você clama, é como se aquela antiga procissão recomeçasse. Os cantores vão adiante, os músicos atrás, e no meio está você, carregado pelo Deus que diariamente te enche de benefícios. Para aquela época, era revolucionário, porque ninguém havia visto um Deus que não apenas vencia batalhas, mas transformava vidas, que não apenas conquistava territórios, mas conquistava corações, que não apenas derrotava inimigos externos, mas curava feridas internas. E 3000 anos depois, essa revolução continua. Cada vez que alguém experimenta o poder de Deus levantando-se em sua situação, a história se repete. A procissão continua, a vitória se multiplica. Então ouça isto como se Deus estivesse falando diretamente ao seu coração agora. Eu sou o mesmo Deus que dispersou os inimigos de Davi. Eu sou o mesmo Deus que transformou uma fortaleza pagã em cidade santa. Eu sou o mesmo Deus que fez o próprio Sinai tremer. E eu estou prestes a me levantar em sua situação. Os inimigos que te cercam, medo, dúvida, enfermidade, falta, opressão espiritual, vão fugir como fumaça diante do vento. Porque quando eu me levanto, impossível não é um desafio. É apenas uma oportunidade para você ver minha glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que cumpriu perfeitamente o Salmo 68, aquele que subiu ao alto e conquistou toda a autoridade nos céus e na terra, eu declaro sobre sua vida: Deus está se levantando. E quando Ele se levanta, você não apenas sobrevive, você triunfa, você não apenas resiste, você reina, você não apenas aguenta. Você celebra, porque o Deus da sua salvação tem todas as saídas da morte, e nenhuma situação pode te aprisionar quando Ele decide te libertar. Que esta verdade, preservada através de 3 milênios de história, confirmada por arqueologia, validada por linguística, celebrada por gerações e cumprida perfeitamente em Jesus Cristo, transforme sua perspectiva hoje. Você não está sozinho na batalha. Você está na procissão da vitória divina. E para a glória de Deus Pai, através de Jesus Cristo nosso Senhor, pela unção do Espírito Santo, eu declaro: seus inimigos vão fugir, suas correntes vão cair, sua vitória está garantida. Porque quando Deus se levanta, tudo muda. E Ele está se levantando sobre você agora. Amém.